Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje então, nesse vídeo aqui, eu vou corrigir a prova de português do concurso que rolou ontem, dia 14 de janeiro de 2024, para auxiliar técnico de educação aqui da Prefeitura de São Paulo. Então o pessoal aqui do curso presencial pediu para eu corrigir, para eu tentar fazer isso aqui, eu vou corrigir, vou disponibilizar aqui para vocês. Lembrando que é um gabarito extra-oficial, eu que estou corrigindo aqui, pode ser que daqui a pouco saia o oficial e tenha alguma mudança e tudo mais, mas é já para a gente tentar discutir e tentar trazer para cá quais foram as minhas impressões. Eu já fiz aqui, já fiz uns rascunhos aqui, então eu não vou ficar me atendo muito aos detalhes, isso a gente poderia fazer de repente numa aula, numa coisa um pouco mais longa, mas para esse vídeo aqui ficar mais direto ao ponto, eu vou trazer aqui para vocês as minhas respostas e o porquê dessas minhas respostas para o vídeo ficar um pouco mais curto, tá bom? E aí depois a gente confirma lá no gabarito para ver se está certo ou está errado, se é caso de recurso, se não é caso de recurso, né, quando sair o gabarito oficial. Mas vamos ver a prova de auxiliar técnico de educação, parte de português. Ah, e conhecimentos específicos. Calma, daqui a pouco eu gravo também a de conhecimentos específicos, que é a parte de legislação, tá certo? Então vamos lá. Deixa eu projetar a minha tela. Ó, então tá aqui a capa, né, da prova. E aí, é uma prova que foi um pouquinho diferente do que eu costumo ver da VUNESP, tá? Até não sei se é uma tendência da VUNESP, mas caiu muito mais interpretação de texto e menos gramática. Geralmente é ao contrário, cai mais gramática do que interpretação de texto. Mas tudo bem. Então é um texto grandezinho, né? Com vários parágrafos, que é bem característico mesmo. Aqui vai referendar as questões. E eu já fiz a leitura aqui e vou trazer para vocês. É um texto que fala de procrastinação e já vamos direto para as questões. A primeira questão, ele fala a alternativa D para mim é a alternativa correta. Por quê? Porque ele fala lá, ó, que ele quer que eu encontre qual alternativa que está de acordo com o texto falando sobre procrastinação. E aí a D fala assim, ó, segundo a neurobiologia, por enquanto não há comprovações de que ela seja, ela quem? A procrastinação, seja decorrente de modificações na estrutura e funcionamento cerebrais. A gente encontra isso aqui, né, ó, nesse parágrafo aqui que fala, ó, segundo Kanomata, apesar dos estudos comportamentais a respeito do tema, do ponto de vista neurobiológico, olha lá, neurobiologia, ainda não dá, ainda não se pode afirmar que exista algum tipo de alteração estrutural ou de funcionamento do cérebro que leva ao ato de procrastinar. É exatamente o que está falando aqui, ó. Segundo a neurobiologia, por enquanto, não há comprovações de que ela seja decorrente de modificações estruturais e funcionamento do cérebro. Então a alternativa correta da 1 é a D. E aí depois você pode usar a técnica que eu mostrei para vocês no vídeo, que eu falo aí no vídeo anterior, que eu falo de interpretação de texto, você pode aplicar aqui que você vai ver que funciona em todas essas questões aqui, tá bom? A 2, para mim, a resposta certa é a E. Por que que é a E? Ele fala lá, ó, de acordo com o Elton Kanomata, que é o psiquiatra, né, que está aqui no texto, há situações em que adiar tarefa pode ser benéfico, ou seja, para esse psiquiatra, ele fala que existem algumas situações que adiar, ser procrastinador, procrastinar, pode ser algo benéfico. Quando? Quando você está cansado, quando você está estressado e você precisa fazer uma atividade criativa. Tá aqui, ó, bem aqui, ó, onde está essa setinha. Ó. Ele fala, ó, há casos em que a pessoa está muito cansada, estressada, o que leva a uma inflexibilidade cognitiva, uma limitação da criatividade. Então, nesses casos, ó, a pessoa está com uma limitação da cognitividade, está com uma limitação da criatividade. Por quê? Porque ela está cansada, ela está estressada. Se ela adiar aquela determinada tarefa, o resultado será melhor e mais produtivo. Certo? Então, quer dizer, nessa situação, está aqui a alternativa E. A fadiga compromete a criatividade para realizar os trabalhos. Todas as outras não me parecem corretas, tá certo? A 3, para mim, a resposta correta é a A. Por que, que eu acho que é a A? Ele fala lá, ó,
No terceiro parágrafo, então a resposta lá, a afirmação de que a tradutora B. Damasceno, 38, sabe bem o que é isso. Que é isso que? A procrastinação. Ela é uma pessoa que procrastina e ela tem algumas questões. Vamos lá ler. Fala assim, ó. A tradutora B. Damasceno, 38 anos, sabe bem o que é isso. Ela afirma que sempre deixa a finalização das tarefas para a última hora. Quer dizer, ela deixa sempre para a última hora. Aí ela fala lá, eu nunca atrasei e o prazo de nenhum trabalho, mas levo até o último segundo. Isso é muito doloroso porque gera uma ansiedade muito grande, afeta outras áreas da minha vida. Então é isso que afirma o terceiro parágrafo. Ela chega até a data limite para finalizar um compromisso profissional. Não é isso? É isso. Ela nunca atrasou. Ela sempre foi pontual, ela sempre entregou todos os trabalhos, mas ela deixa para a última hora. Alternativa A. As outras você vai ver que estão erradas se você aplicar a técnica que eu expliquei no vídeo anterior. A 4 vem falar um pouquinho mais sobre o texto propriamente dito e não sobre o conteúdo, né? Ele fala lá, pela leitura do texto pode-se afirmar corretamente que a autora. Aí eu coloquei a alternativa B como a correta. Por quê? Tá dizendo lá que ela inclui parecer de especialistas. Não é isso que faz? Sim, ela traz uma professora da Unifesp para falar sobre procrastinação. Ela traz o psiquiatra que fala sobre quando a procrastinação pode ser boa. Todos esses especialistas falando que não é uma doença, que não modifica as estruturas, por isso que não ser uma doença não tem um tratamento farmacológico, mas pode gerar problemas mentais. Quer dizer, procrastinação em si não é doença, mas pode gerar outras doenças como ansiedade, depressão, etc, etc. Então, alternativa B, que fala, ó, incluir parceiros de especialistas que atuam em instituições renomadas, né, Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, para dar credibilidade às informações expostas. Sim, tá vendo? A A tá errada por quê? Porque ela não é uma linguagem predominantemente informal. A autora, na C, não traz o seu ponto de vista, ela traz o ponto de vista de especialistas. Ela não omite significado de termos essenciais, como, por exemplo, procrastinação. É um termo essencial. Ela vem e traz o significado de procrastinação, tá certo? E assim vai. A 5, eu coloquei a alternativa E como sendo a correta. Que fala lá, ó. Lembra que a autora ela traz 2 momentos que ela faz perguntas. Ela fala assim, você deixa tudo para depois? Quer dizer, você procrastina? Que é o título, né, do texto. Depois ela fala, quem nunca fez isso? Ela traz uma situação de que, olha, é difícil encontrar alguém que nunca deixou para depois algo que poderia ter sido feito logo, etc, etc. Quem nunca fez isso? O que ela está querendo com isso? Qual é o objetivo da autora quando ela faz isso? O objetivo dela é mencionar atitudes com as quais os leitores podem se identificar. É uma identificação pessoal que o leitor pode ter com essas questões. Então, para mim, é a alternativa E a correta. A 6 é uma questão que traz sobre conjunções. Aqui já é gramática, que ela fala de conjunções. Ele traz para nós aqui uma frase, né? Como a procrastinação não é uma doença, não existe tratamento farmacológico para esse comportamento. Aí, quer dizer, ele traz uma ideia de causa. Qual é a causa de não haver tratamento? Por que não há um tratamento farmacológico? Porque a procrastinação não é uma doença. Então, a causa de não ter tratamento é não ser uma doença. Aí ele até fala aqui, ó, baseando-se nos elementos de coesão e coerência, assinale a alternativa em que a reescrita da frase preserva a relação de causa. Tá aqui, ó, relação de causa. Então, você tem que encontrar abaixo qual alternativa que traz também uma relação de causa. A traz uma relação de concessão. O embora traz uma relação de concessão. O portanto traz uma ideia de conclusão. O ainda que traz uma relação também de concessão. A E tá errada por quê? Deixa eu até riscar a E aqui. Eu não risquei, né? A E tá errada por quê? Porque o enquanto traz uma ideia temporal, não traz uma ideia de causa. Já que, aí sim, o já que dá uma ideia de causa. Aí nós temos a alternativa D que é a correta para mim da questão 6. A questão 7 agora é sobre advérbios. Ele fala do somente. E o somente, ele até fala para nós aqui, ó, traz uma ideia de restrição.
Então ele quer que você encontre abaixo qual advérbio, qual a frase que vai trazer um advérbio que também traga uma ideia de restrição. Aí você vê o primeiro aqui que fala a princípio. A princípio não dá ideia de restrição, dá ideia de momento. Em que momento? No princípio. A primeira coisa, a princípio. Então é uma ideia de momento e não uma ideia de restrição. Apenas se. Apenas, né? Apenas não dá uma ideia de restrição? Sim, né? Apenas isso. Aí você está restringindo. Então a alternativa correta para mim da questão 7 é a B. Já a outra aqui, ó, sem. Sem dá uma ideia não de restrição, dá uma ideia de negação, de subtração, né? Você subtrai. Frequentemente dá uma ideia de tempo. É um tempo frequente. Então não pode ser a D também, não pode ser a C, não pode ser a D. E a E, por certo, é uma ideia de certeza. É uma ideia de certeza. Então também não pode ser a E porque não dá uma ideia de restrição. Então para mim a alternativa B de bom, xibom, xibom, bombom. A 8, para mim a alternativa correta é a C. Só que essa aqui já foi uma questão um pouquinho mais difícil. E eu acho que, sinceramente, que essa 8 aqui até caberia um recurso, hein? Quem errou aí até cabe um recurso, mas vamos ver. Por quê? Ele fala assim, ó, analisando o emprego dos verbos, quer dizer, o uso dos verbos, assinale a alternativa elaborada com base na variedade culta. Então ele fala, eu quero que você olhe a variedade culta da língua escrita. Ou seja, concordância, regência verbal, a conjugação do verbo correto. Na verdade, analisando as alternativas, isso aqui é uma questão de concordância. Mas não pelo enunciado. Não pelo enunciado. Olhando as alternativas, eu descobri que é uma questão de concordância. Mas depois eu falo por que eu acho que cabe um recurso aqui. Ah lá, no primeiro caso, ele fala assim, ó, por que a A está errada? No passado, as tarefas para as quais nosso organismo foi criado. Beleza, quem foi criado? Nosso organismo. Existe uma concordância entre verbo e sujeito? Sim. Se resumia. Quem se resumia a procurar comida? As tarefas. As tarefas se resumiam. Tinha que ser no plural, né? Aqui o sujeito do verbo resumir tá no plural. Aqui tá no plural. Aqui também teria que estar no plural. E não. Aqui tá no singular. Então a A tá errada por causa disso. Eu tenho que procurar quem é sujeito e quem é verbo e ver quem tá concordando com quem. Não pode ser a A. A B. Para a B Damasceno, a finalização do que ela tem agendado ficam sempre. Quem ficam sempre para a última hora? A finalização. A finalização está no singular. O verbo está no plural. Opa, tá errado. Erro de concordância verbal. A C tá certo, né? A procrastinação tem. Então, quem tem? A procrastinação. Singular, singular. A ver com as exigências e o cansaço que impactam. Quem impactam atualmente? As exigências e o cansaço. O sujeito é plural, não é? Aqui não é sujeito plural, sujeito composto. Então o verbo também tem que estar no plural. Tá no plural, beleza. A C tá com concordância verbal aí bonitinha. Retardamos as obrigações à espera de que voltem a motivação. Quem voltem? A motivação. Motivação é o sujeito do verbo voltar. Então aqui está no singular e aqui está no plural. Opa, então não pode. E aqui também, ó. Adiamos tarefas para verificar as novidades que existem nas redes sociais. Quem existe? As novidades. As novidades está no plural e o verbo está no singular. Então, alternativa E. Logo, a alternativa C é a correta. Aí você fala, por que você acha então que cabe recurso? Por causa do verbo ter. Gente, se ele está querendo língua culta, o verbo ter, ele só pode ser usado na língua culta com a ideia de posse. Posse. Aí ele fala aqui, a procrastinação tem a ver. Esse tem aqui está sendo usado com ideia de posse. A procrastinação tem alguma coisa? Ela possui alguma coisa aqui? Não, né? Então, se for levar mesmo ao pé da letra o que foi dito no enunciado, de que eu tenho que olhar a variedade culta da língua, então não tem resposta correta. Todas as alternativas estão erradas.
Então, quer dizer, se você errou e quiser escrever um recurso, eu acho que você pode ir nessa ideia de que a C tá errada também por causa disso. Se vai colar ou não, aí a gente tem que ver no recurso se a VUNESP vai anular essa questão ou não. Mas eu acredito eu que o gabarito vai ser a alternativa C, tá? A 9 ele traz um novo texto para nós, né? A 9 e a 10, esse texto aqui. E aí a primeira questão fala dessas aspas aqui, ó. Considerando os gêneros textuais, né? A passagem entre aspas, quer dizer, é desde aqui até aqui embaixo, pode ser corretamente classificada como, na minha concepção, é a alternativa A, que é um depoimento pessoal. Por quê? É a fala da personagem. Ela traz aqui, ó, a tradutora diz que muitas vezes procrastina para tirar um cochilo, dar uma olhada nas redes sociais e até mesmo para lavar a louça. Aí vem as aspas. Qualquer coisa parece mais interessante do que sentar e fazer aquilo que eu preciso terminar de fazer. Muitas vezes, para conseguir finalizar algo que o prazo está me enforcando, acabo deixando de fazer outras coisas. Eu vou negociando com os prazos e isso vira uma bola de neve. Quer dizer, é a fala da tradutora. É a fala da tradutora. Então, se é uma fala, não é um artigo de opinião. Que ele fala aqui, o que ele quer que a gente classifica? Ele quer que a gente classifica, ó, a passagem, entre aspas, pode ser classificada como o quê? Como um depoimento. Não é um artigo de opinião. Artigo de opinião é quando o próprio autor do texto dá a opinião dele. Aqui não é, as aspas não está trazendo a opinião do autor, da autora. Está trazendo uma fala de um personagem que o autor trouxe, que é a tradutora. Não é uma biografia, porque biografia é a história de alguém. Não é um diário, porque o diário é da própria pessoa que está escrevendo. Não é uma notícia, porque as aspas, nesse caso, não tem a ideia de trazer notícia. Então só pode ser a A, na minha concepção. E a 10 também é uma questão que ficou bem dificinho, porque não tem muita clareza no texto, mas tudo bem, vamos lá. Pelas informações apresentadas, é correto afirmar que o prazo apertado deixa a tradutora. O que o prazo apertado faz com a tradutora? A gente viu aqui que no texto ela fala, ó, qualquer coisa parece mais interessante do que sentar e fazer aquilo que eu preciso terminar de fazer. Muitas vezes, para conseguir finalizar algo que está que o prazo está me enforcando, tá aqui, ó. O prazo tá apertando. O que ela faz? Acabo deixando de fazer outras coisas. Então, para conseguir fazer isso aqui, eu deixo de fazer outras. Beleza. Eu vou negociando os prazos e isso vira uma bola de neve. Aí o que deixa a tradutora? Deixa ela indiferente? Deixa ela serena? Deixa ela revoltada? Deixa ela apreensiva? Deixa ela agressiva? Vocês sentiram ela agressiva? E o que gera conflito entre seus familiares, em algum momento fala sobre familiares, então não pode ser a E. Deixa ela apreensiva, o que tende a aumentar as dificuldades. Então, pode ser que, de acordo com o que está previsto aqui no texto, aumenta as dificuldades e deixa ela apreensiva. Apreensivo, né, é uma pessoa que está preocupada. Ela se parece preocupada quando ela fala do prazo enforcando ela. Ó. Ah, preciso terminar. Muitas vezes, para conseguir finalizar algo no prazo que está me enforcando, acabo deixando de fazer outras coisas. Ela parece estar preocupada? Parece que não, né? Deixa ela revoltada. Revoltada está nervosa com alguma coisa. Ela está revoltada com alguma coisa? O que obriga a recusar novas propostas. Em algum momento ela está se mostrando a recusa de novas propostas. Não, ela está dizendo que ela deixa de fazer outras coisas. Mas eu sei se essas outras coisas são novas propostas ou não. Eu não sei se são novas propostas. Aí eu estou diante de um subentendido. Eu não estou diante de um pressuposto, né? E outra, ela não está mostrando que ela está revoltada. Está dizendo que ela prefere ficar fazendo outras coisas. Então, acredito eu que não seja C. Deixa ela serena. Serena, ela está calminha. O que estimula o lado produtivo. Em algum momento está falando ali que o fato dela, o prazo apertado estimula a produtividade dela. Não, né?
Não, pelo menos não me parece isso. Deixa ela indiferente, tipo, ó, não mostra muito sentimento, né? O que faz agir de forma menos impulsiva. Dá pra gente entender isso, de que ela tá indiferente, que ela tá agindo de forma menos impulsiva? Ó, a tradutora diz que muitas vezes procrastinar para tirar um cochilo, dar uma olhada nas redes sociais e até mesmo para lavar a louça. Qualquer coisa parece mais interessante do que sentar e fazer aquilo que eu preciso terminar. Então, tipo, ela não tá preocupada com isso, né? Ah, qualquer coisa é melhor, eu fico mais ali e tal, né? Muitas vezes, então, não são todas, mas muitas vezes, para conseguir finalizar algo que o prazo está me enforcando, quer dizer, o prazo está terminando. Eu preciso terminar esse algo. Até agora eu não me preocupei com isso. Tá tudo bem. Ah, o prazo chegou no final. Eu deixo de fazer outras coisas. Aí ela fala agora, eu vou negociando com os meus prazos. Eu vou tipo, ah, hoje não, hoje eu faço isso, amanhã eu faço aquilo. Peraí, dá pra ir depois. Isso é negociar com os prazos, né? Todo mundo faz. E isso vai virando uma bola de neve, vai acumulando um monte de coisa. Essa aqui é a ideia. Então, assim, eu estou, sinceramente, entre duas. Entre a D e entre a A. Por quê? A apreensiva. A palavra apreensiva é que eu não concordo. Tudo bem que eu acho que aumenta a dificuldade na hora que ela fala aqui, ó. Na hora que ela fala que ela vai negociando com os prazos e isso vira uma bola de neve. Quer dizer, vai aumentando os problemas, né? Vai virando uma bola de neve, aumentando os problemas. E aí eu acho que isso colabora com essa parte aqui de aumentar as dificuldades. Só que ela não me parece apreensiva, né? Preocupada. Ela me parece mais indiferente. Ela me parece mais indiferente, o que faz agir de forma menos impulsiva. Ela não está impulsiva. Ela só negocia os prazos ali e tal. Eu chutaria de verdade na alternativa A, nessa questão aqui, mas eu tô em dúvida na D, porque não dá para depreender com um juízo de certeza qual seja a resposta correta aí, baseada no texto que a gente tá vendo ali, né? Então, basicamente é isso. Esse aí é o gabarito que eu tô sugerindo para vocês. Depois, quando sair o gabarito oficial, a gente pode tentar verificar se bateu, se não bateu e se é questão ou não da gente entrar com algum recurso. Tudo bem? É isso aí. E daqui a pouco eu vou ver se eu posto aqui ainda hoje a parte de conhecimentos específicos.